Nós já estamos amplificados, né? Já? Não precisa segurar o microfone, não, né? Então, boa noite aí, pessoal embaixo. Fiquem à vontade, tá? Nós estamos aqui também à vontade. Vamos tentar conversar todo mundo junto. Não criar, né, nenhuma quarta parede. Eu e o João temos uma coisa em comum. Nós somos muito amigos do Antônio Abujanra. O Abujanra é meu amigo de adolescência, quase. E ele dizia para mim, João, que eu era escoteiro. Ele falava, esse teatro que você faz é teatro de escoteiro. Ele é cínico, não acredita em nada, ele é descrente. Ele é descrente demais, o Abujanra, né? Totalmente. Ele falava, você é escoteiro, escoteiro. Quando é que você acaba com isso? Mas ele via muito mais os meus espetáculos do que eu via os espetáculos dele. Na verdade, Abujanra não é um amigo meu. Abujanra é como se fosse meu pai artístico, né? Que, na verdade, é a pessoa que me inventou como diretor, sei lá, o que deu na cabeça dele e que me deu a chance e me ensinou tudo, na verdade, como me deu uma faculdade Antônio Abujanra. Mais ou menos que eu fiz durante uns 4, 5 anos dentro do grupo que eu pertencia, que eu pertenço até hoje, que é os Fudidos Privilegiados, mas que era um grupo que ele estava dirigindo na época. E aí ele foi fazer essa peça, Exorbitâncias, que, como o nome diz, era tudo exorbitante. Então começava já pelo elenco. E nessa peça ele fazia uma coisa que era tinham cenas de vários diretores. Então tinha uma cena que era uma cena de uma peça que o Amir tinha feito e que era direção do Amir. E na época ele já falou assim, quem aqui quer dirigir? E aí o fulano levantou a mão, o outro levantou a mão, o outro levantou a mão. Eu fiquei achando aquele estranhíssimo. Gente, é assim, né? Quem quer dirigir, levanta a mão e vai. Muito desconfiado, não acreditei em nada. Fiquei lá no meu canto fazendo minhas cenas como ator. E aí depois que a peça saiu, teve uma história novelesca nisso tudo. Mas depois que a peça saiu, eu vi que era verdade. Aquela liberdade era verdade. Teve gente, as pessoas que falaram que queriam dirigir foram lá e as que lutaram acabaram dirigindo. Aí no outro espetáculo, quando ele falou assim, quem aqui quer dirigir? Eu levantei a mão. Aí eu levantei a mão e aí começou. Eu fui assustado muito pelo Abu nesse lugar de o que você quer fazer? Aí, se você ter um segundo de pausa, ele fala assim, você não pode ser ator se você não sabe o que você quer fazer. Quando alguém pergunta o que você quer fazer, você tem que falar no mínimo uns 5 projetos já do que você quer fazer na hora. Quer dizer que se eu tivesse 1 milhão e falasse o que você quer fazer, você ia dar essa pausa, eu já dei para outro. Isso é maravilhoso. E é essa coisa de se colocar, quer dizer, eu tenho que ter meus projetos, eu tenho que saber o que eu quero fazer, o que eu quero falar. Né? E essa liberdade dentro do grupo era, naquela época, quando eu entrei, assustadora, era estranha. Quer dizer, se eu quiser... O Abujanra fala uma frase, das frases que ele tem várias roubadas, várias emprestadas. Uma é, ocupe o seu espaço. E a gente demora um pouco para entender. Mas a porta do grupo sempre esteve aberta. Você entra... Ocupa seu espaço. Se você souber, tem lugar, tem coisa para fazer. Comecei pelo Casamento e o Alto da Compadecida. Foram as minhas 2 primeiras direções. E depois disso eu fiz vários trabalhos na companhia. Acho que dentre eles o que eu mais... Eu fiz um Casamento Pequeno Burguês, que era um Brecht, que era uma coisa que eu tinha vontade de fazer há muito tempo e que tenho vontade de voltar. Estou só esperando caducar os direitos dele, que diz que em 2016 acaba de pagar o Brecht. Eu vou ver se eu faço um Brecht de novo. Tenho muita vontade de voltar. Fiz o Édipo, que é uma coisa que eu tenho vontade de voltar, a tragédia também, uma hora dessas. E fiz Gota d'Água, fiz o Iuí, A França é Aqui, também já no terreno dos musicais.
fiz uma peça que era A Vida do Bukowski, que era um projeto muito querido meu, chamado Pão com Mortadela, que acho que era um projeto pequeno, que eu acabei ficando muito feliz com ele. Maria do Caritó, com a Lília Cabral. Com a Lília Cabral. Agora, mais recentemente, fiz o Educators, que é uma adaptação do filme. Enfim, quando eu acabei de dirigir Minha Mãe uma peça, eu era o diretor das comédias. Como eu fiz Tim Maia e fez sucesso, eu virei o diretor dos musicais. A hora que eu fizer... Isso é sazonal, é questão do momento. As pessoas elegem, aí rotulam, adoram rotular você. Até a próxima peça que você faz uma outra coisa e de repente dá certo e rotulam diferente. Não tenho... Assim, eu fujo disso, na verdade. Fujo não por necessidade, mas porque não é uma verdade minha. Mas adoro fazer musicais, vou fazer quantos eu puder. Eu tenho paixão por música, por botar a música no palco. Acho que a música é um caminho incrível para trazer a plateia. E eu acho encantador essa junção de tudo, de poder cantar, dançar, representar tudo ao mesmo tempo. Então é uma coisa que eu tenho. Eu sou uma pessoa criada na sessão da tarde vendo Gene Kelly e Fred Astaire. A minha sessão da tarde, você vê, na época, era essa. Era o que passava. Então eu sou criado com esses musicais e adoro estar fazendo. E, obviamente, a questão do Tim Maia ter feito sucesso, apareceram várias possibilidades para eu estar fazendo e algumas eu vou continuar fazendo, mas sempre fico... O que aí, já voltando um pouco para a gente já até jogar para a mira, o que desafia ainda, né? Então, assim, quando eu fiz o Tim e até agora, assim, depois, todas as biografias me chamaram. Tudo. E, assim, eu fujo um pouco. Eu vou acabar fazendo alguma outra, mas eu preciso ver um outro caminho, porque não tenho vontade de ficar fazendo uma repetição daquilo, não tenho vontade de fazer só porque, assim, você fala, biografia do fulano, ou seja, vai ser um sucesso, vai dar dinheiro, ok, mas eu não tenho vontade de ir por causa disso, eu tenho que ir por um outro motivo. Tem que alguma coisa me chamar para fazer. E aí, assim, quando apareceu o Rock in Rio, aí algumas pessoas assim, mas por que você vai fazer o Rock in Rio, gente? E aí, eu sou muito naif, né? Eu fui de alma fazer e a oportunidade de fazer um lugar que me falaram assim, ó, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer a história que você quiser, é muito boa, é muito irresistível e eu vi uma possibilidade de fazer uma coisa diferente, era uma coisa que assim, fosse boa ou fosse mal, eu estava por uma oportunidade de trabalhar e de fazer um outro tipo de musical que eu não tinha feito, que não era a biografia de ninguém, que eu não ia estar trabalhando, eu tinha feito uma revista com o Gustavo, a gente tinha feito uma opereta, eu tinha feito um Chico Buarque, e o Rock in Rio seria uma outra coisa. E aí isso vai me chamando para poder, talvez, não me desafiar, porque eu acho que assim, tudo me desafia, né? Assim, acho que ainda... A gente está todo dia tentando entender e aprender. O que nos move sempre é essa necessidade de estar no palco, essa felicidade de estar aqui e de estar comunicando alguma coisa, de ter essa troca. Eu sempre penso assim, não tem lugar nenhum que eu estaria mais feliz do que aqui. Eu agora estou fazendo um programa de televisão, primeira vez que estou fazendo televisão. E estou sentindo uma falta de palco. É muito difícil. É muito difícil. Eu estando aqui, eu já fico mais... É um lugar que já é mais feliz. É o lugar onde eu me encontro mesmo. Já passei por muitos e muitos lugares. Conheço muito bem essa paixão que ele fala do teatro e do palco. Vivi isso. Vivo isso. Não posso deixar de gostar disso aqui. Aqui é um lugar de conforto, de desafio, e aqui é o lugar da verdade, entende? Então, e da liberdade. Então,
Eu gosto muito disso, mas vou adiante. Assim também como já passei pelas mesmas coisas. Uma pergunta que eu ia falar para ele, como é que você está se relacionando com o sucesso? Porque o sucesso é uma coisa chata, difícil. É muito mais difícil administrar o sucesso do que o fracasso. Entende? Administrar o sucesso é foda. E o que ele fala aqui é a pura verdade. Eu, nos meus anos de sucesso, fazia muito sucesso. Eu dirigia todas as peças que eu quisesse. Eu escolhia uma ou duas por ano. Me dava o luxo de fazer isso e vivia, dava para me viver, então eu não ficava trabalhando feito louco, não. Eu dava muita aula, mas dirigia 1 ou 2 espetáculos só por ano. Mas acabei saindo fora desse mundo, fazendo tudo isso, por causa dessa questão que o João falou tão claramente aí. Eu nunca era chamado para fazer meu próximo espetáculo. Eu sempre era chamado para fazer o espetáculo que eu tinha acabado de fazer. Ah, vem cá, faz um Timaya para mim. Entende? Faz um Timaya para mim, faz tal coisa para mim. Esse espetáculo que você fez tão lindo, faz um para mim. Então, o chamado é sempre para trás, é sempre para trás. E a gente está sempre para frente, sempre para frente. Acabou aquele, não quero nem saber, eu quero ir adiante, Sim. Eu quero ir adiante. Eu vi coisas ali, fazer aquele me abriu tantos horizontes que eu quero saber imediatamente para onde eu vou. E isso é uma coisa muito difícil do chamado teatro profissional, porque você vai sendo chamado sempre pelo sucesso que você faz. Então, você, ao fazer, você também fica comprometido em repetir esse sucesso. E quando você não repete sucesso, as pessoas já olham assim. Né? Eu fazia o sucesso atrás da outra, uma vez fiz o fracasso, um ex-aluno meu falou, e agora, como é que você vai se relacionar com o fracasso? Entende? Se eu tivesse acontecido uma coisa louca, eu estava achando bom aquele fracasso. Foi quando eu comecei a expandir. Essa coisa do sucesso é assim, eu procuro não acreditar, não acredito, não boto isso na cabeça, realmente não acredito no sucesso. Acho que sempre não começo nunca um espetáculo achando que vai ser um sucesso ou com esse objetivo de... Você quer público, claro, ninguém é maluco, mas não tenho essa pretensão, não me incomodo, estou completamente preparado para o fracasso. Acho que assim, o que importa é você estar fazendo o que você acredita e ter o teu trabalhinho. Eu tenho minha companhia lá, qualquer coisa eu estou lá trabalhando, continuo fazendo meu trabalhinho, tenho as pessoas que eu gosto de trabalhar e não me assusta. O que me assusta dentro do sucesso é esse lugar que você falou, que é difícil, que é onde às vezes eu estou, que é você ser puxado, você vai sendo puxado para lá, você vai sendo puxado para cá, e aí você fala assim, meu Deus do céu, calma que eu não quero ir para aqui, calma que eu não quero ir para ali. Como é que eu faço? E é difícil. E aí às vezes você fala assim, me perdi, fui para lá, não era isso. Mas é complicado, porque tem isso, começa a aparecer uma coisa atrás da outra que te puxa, que às vezes não é exatamente o que você quer fazer. Ou você perde um pouco a noção. Eu estou tentando ver se eu me distancio e olho, mas isso me assusta, essa loucura de para onde caminha. Mas, de qualquer forma, enfim, o que seja o que for, eu não... Às vezes, tem outra coisa, dessa coisa de trabalhar muito, é muito bom, porque quando você fez uma peça que fez muito sucesso, aí, quando isso começa a acontecer, eu já fiz uma outra que foi fracasso. Já não deu tempo. Já estou fazendo outra que ninguém viu, já fiz outra que não sei o quê. Então, aí já me tira um pouco esse peso de qualquer coisa, de ter que fazer aquilo, de ter que repetir. Procuro fugir disso. Eu tive a oportunidade de refazer uma peça, a primeira peça que eu fiz, que foi O Casamento, do Nelson Rodrigues, e a gente refez como uma espécie de comemoração ao centenário do Nelson ano passado, a gente refez O Casamento. Refazer a sua primeira direção, eu olhei e fiquei com um pouco de medo. E aí, quando eu olhei, eu falei assim, gente, eu acho que eu era mais interessante. Você imaginava, né? Aí eu comecei a olhar e falei assim, eu era bem maluco.
maluco. E às vezes eu falo assim, aí você olha e fala assim, será que eu piorei? Será que eu encaretei? Será que você vai se avaliando em que ponto? Aí eu falo assim, não, era porque era o Abu Janra, porque era uma miscelânea, né, ali. E o Abu também é isso, tem essa modernidade, essa provocação inteira. Então, eu estava fazendo uma primeira direção onde eu já era extremamente kamikaze, para mim, eu não tinha o menor compromisso com nada, eu queria só fazer, não tinha o menor se ia dar certo, se não ia dar certo, se iam gostar, se não iam gostar. E ele me provocava muito, né, para fazer cada vez mais loucuras, e eu achando divertidíssimo. E é bom, né? Muito bom, muito bom. Porque a gente tinha essa liberdade. Dirigir junto é uma coisa que eu fiz algumas vezes e que, graças a Deus, é uma coisa que deu certo. Que é raro. É raro, essa coisa de você pensar, não deu. Eu comecei assim, então, para mim é mais tranquilo avaliar, mas acho que não é uma coisa comum, né, de acontecer. Não. E você falar também de dirigir junto com a Abu Janra significa um pouco você dirigir quase tudo, né, João? É um pouco isso. Mas Janra... eu acho que esse lado é que é o bom, porque na verdade, o que acontece? O Abu, dentro da falta de tempo e da preguiça dele, total. Ele não tem assim? saco. Eu ficava 2 semanas trabalhando sozinho. Aí ele vinha um fim de semana, sábado e domingo. Aí ele via o que eu fiz. Aí ele começava a mexer, aí ele enlouquecia a minha cabeça e ia embora, deixava tudo nos cacos, eu completamente maluco, porque aí ele trabalhava de uma maneira que é incrível. Ele vinha e acertava, via questões luminosas e mexia e fazia brilhos em cada cena e falava coisas e mexia em coisas que eu não teria como ver. E principalmente, acho que aí a finalização do espetáculo, quer dizer, quando um primeiro espetáculo, é muito difícil você ter o que eu tive, que assim, eu não precisei saber finalizar. Eu tinha alguém que tinha 50 anos de carreira, e aí para finalizar uma luz, uma equipe de 30 pessoas, cenário, figurino, tudo, botar no palco na hora H, porque assim, a última semana é enlouquecedora, eu não sei como seria se eu estivesse sozinho. Então eu tive aquele... um apoio dentro de ser assim, a gente fez um espetáculo, esse espetáculo que era o casamento, eram 25 atores, estreou no Ópera de Arame do Festival de Curitiba. É uma coisa que se eu estivesse sozinho, não sairia vivo disso. Acho que não sairia vivo. Então é uma verdadeira parceria, né? Ele dava o melhor dele, você fazia as suas coisas todas e ele podia ficar mais em casa. O Abu Janra não gosta. Em casa a gente está sendo... Para não falar onde, né? Ele gosta mais de corrida de cavalo do que de teatro, o Abu Janra. Com certeza. Ele gosta muito de teatro também, né? Mas você sabe que essa coisa de trabalhar muito tem um pouco do Abu Janra também, porque... Quando eu fiz a primeira peça com ele, que foi o casamento que eu dirigi com ele, e a minha cabeça ainda era muito de ator, não estava entendendo ainda ser diretor. E aí a gente estreou a peça. Quando acabou a estreia, ele virou para mim e falou assim, qual é a próxima? E eu achei que era uma brincadeira. Claro. E ele, não, qual é a próxima? A gente tem que começar a ensaiar outra já. Eu falei assim, mas Abu Janra, a gente acabou de estrear, eu estou adorando fazer, a gente quer levar essa peça parece que vai bem, a gente vai ficar 1 ano e meio. Ele falou, não, menino, vamos fazer outra. Vamos fazer outra, vamos fazer outra, vamos fazer outra. E ele botava uma pilha que às vezes eu ficava contra, puxando, falando assim, não, vamos trabalhar essa peça, a gente acabou de estrear a peça, vamos trabalhar, vamos pôr em cartaz, mas ele já queria outra, já queria fazer, e essa questão da produção, de ir produzindo muita coisa, que na época eu achava que ficava em dúvida, porque achava que a gente tinha que aproveitar mais a peça que a gente estava, mas foi o que segurou muito a companhia, ajudou muito, e porque nunca significava abandonar uma. Não era uma companhia, aquela ali ia continuar, mas a gente já tinha que estar com
um outro projeto pensando no que viria, né? Realmente. E ele fazia com ele tinha esse grupo dele em São Paulo, era o Grupo Decisão, fez um monte de espetáculo, fazia aqui o Inoportuno aqui no Rio de Janeiro, depois fez o Partitor, que foi o que dirigia, ele fez a Antígona, Electra, fez Electra com a Glauce Rocha, e ele estava sempre emendando uma coisa na outra. Eu fui muito ligado a ele, fizemos um grupo de teatro logo cedo em São Paulo, tinha o Teatro da Cidade, chamava. Teatro da Cidade, porque era uma imitação do Teatro de la Cité do Roger Planchon. Ele tinha trabalhado... Por quem ele é apaixonado. Ele tinha trabalhado em Paris com o Roger Planchon, voltou para o Brasil cheio de ideias na cabeça. Nós nos encontramos em São Paulo, falou, vamos trabalhar juntos, vamos fazer o grupo juntos. E começamos a trabalhar. Eu fiz com ele, no nosso grupo, uma adaptação do Quarto de Despejo, aquele livro famoso daquela catadora de papel, a Carolina Maria de Jesus. Eu não sei se alguém aqui se lembra dessa história, sabe o que é isso? Ninguém lembra. Tudo, a glória é muito efêmera. Você não dura um segundo. Aí o Abujamra falou, vamos fazer esse livro no teatro. Chamamos uma pessoa de Lima que adaptou. Eu falei, você vai dirigir? Abujamra falou, eu não, você que dirige isso. Não é a cara dele. E era sobre uma vida numa favela em São Paulo. A vida na favela em São Paulo não tem nenhum glamour. Né? São favelas planas, sem vista... Não tem a vista não tem vista para o mar, não tem nada. Né? É feio mesmo. É feio mesmo. Então, era uma história dessa. E o Abujamra não quis dirigir, falou, não, quem vai dirigir é você. Eu estava no começo de carreira, ele botou um espetáculo grande na minha mão, uma responsabilidade grande. Era uma época muito intensa, porque nós éramos a primeira geração dos diretores brasileiros. Sim, ele sempre fala isso. Ele fala isso e fala, desde então não apareceu... Não teve outro. Não teve outros, foram os melhores, foram aqueles, os mais antigos são os mais modernos, não apareceu nada. De certa forma... Ele não deixa de ter uma certa razão, né? Eu sempre acho ele mais moderno do que eu vejo, assim, é difícil. A gente cresceu num mundo de transgressão. Né? Num momento interessante da humanidade, o final da década de 50, década de 60, com tudo que aconteceu. Então, era interessante. E num momento também de desenvolvimento do Brasil. O teatro brasileiro era forte, mas era território dos diretores estrangeiros. Né? Diretores bons, como Adolfo Celli, Alberto da Versa, o Gianni Rato, excelente, né? O Zimbisky, Maurice Vanot, eram todos gringos, todos diretores estrangeiros, que faziam a cena brasileira. Né? O TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, os atores tinham sotaque, de tanto se relacionar com diretores estrangeiros. Eles falavam com certo acento italiano, por causa do Adolfo Celli, Alberto da Versa, o Gianni Rato, 3 italianos da pesada, ainda mais em São Paulo, aí era tudo cantado. Mas uma coisa que eu penso, João, falamos aí que ele falou dos diretores eram modernos, nós éramos a primeira geração de diretores brasileiros saindo dessa leva de diretores estrangeiros. E não era pouca gente, era o Antunes Filho, né? o Augusto Boal, o Zé Celso, o Flávio Rangel, eu, o Abujamra, mais tarde um pouco mais novo, o Ademar Guerra. Era bastante gente, começando Zé Renato era antes, né? Zé Renato era o Zé Renato via ali, mas ele não entrava ali, mas ele fez o teatro de arena. É que, com a chegada do Boal, o Boal ficou muito mais parecido com a arena do que o Zé Renato, né? E levou uma ideia do arena. Deu uma característica para o arena, um aspecto para o arena e para o modo de representar. Ele estava chegando dos Estados Unidos, ele tinha estudado em Yale, uma coisa assim, o Boal, e vindo. De certa forma, ele me falava de uma questão de vocês terem uma conexão
de pensamento, por mais que fossem diferentes, cada um com o seu teatro, mas que tinham um pensamento que unificava e que, de certa forma, por mais que vocês pudessem criticar o trabalho do outro, vocês se protegiam. Certo. Era engraçado, que ele falava disso, hoje em dia não teve ainda uma outra geração que veio e que se formou como um bloco. Como um bloco mesmo, é verdade isso que ele fala, é bom você lembrar isso, porque é muito forte. Não que a gente tivesse combinado isso, mas parece que cada um de nós sentia a responsabilidade de estarmos sendo os primeiros jovens diretores fazendo teatro, se apoderando do teatro que o Brasil fazia e transformando e colocando um acento, um sotaque brasileiro na cena. Isso é muito forte mesmo. E a gente trabalhava mais ou menos certo. Uma vez eu fiz uma peça, era uma comédia de boulevard, uma comédia francesa de boulevard, insignificante, mas importante ter feito naquela época, que era para defender um teatro que ia se transformar em supermercado se não estreasse uma peça logo. Então eu dirigi a peça, tinha que estrear para Nid e Alicia. Tinha que estrear a peça, senão virava supermercado. E eu fui lá e eu fiz a peça. E era uma comédiazinha de boulevard, uma comédia francesa. O marido chega, o amante entra debaixo da cama, sai do armário, entra no armário. Uma comédia do Claude Meunier. E aí fiz essa peça achando que eu estava ajudando o teatro brasileiro fazendo isso. O Flávio Rangel me segurou e falou: você está traindo o teatro brasileiro. Falou assim comigo, eu era o mais novo de todos, o mais ingênuo. Eu acho que nem sei o que eu estava fazendo no teatro ainda, eu não sabia o que eu queria. E o Flávio Rangel falou: você está traindo o teatro brasileiro, esse não é um repertório que nós queremos fazer, esse não é o nosso repertório. Essa coisa dos diretores brasileiros mesmo, em torno de um repertório de qualidade, de peças brasileiras, de botar as peças brasileiras como a Arena montava, como o Flávio Rangel montava as peças do Guarnieri e montava as peças no próprio TBC, onde não entrava peça brasileira nunca, e botando as peças brasileiras ali dentro. O Flávio Rangel veio e me cobrou isso. Olha, isso é uma traição. E eu nunca mais esqueci isso. Agora, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu pergunto: será que eu estou traindo o teatro brasileiro? Não é? Será que isso é uma traição ou é uma afirmação de fidelidade, de amor a essa forma de expressão do Brasil? Mas era a história dos diretores. Só como curiosidade, não é você, sou eu, você que teria que estar falando essas coisas. Mas eu vou falar, por acaso nessa peça tinha um jovem ator estreando que chamava Tarcísio Meira. Novinho estreando. Eu sei que o povo adora saber essas coisas, né? Então... mas mesmo assim o Flávio Rangel me deu um pito que eu estava estranho, porque essa coisa... É bom a gente escutar essas coisas. Sim, me fez bem. Né, de pensar isso aí. E aí, continuando desse raciocínio, eu fico pensando, ele falou que esses diretores foram os mais modernos que o teatro brasileiro já teve até hoje. E é verdade, porque chegou em determinado momento, tudo isso que a gente significava se diluiu muito. A ditadura militar acabou muito com isso, né? Diluiu demais. E os diretores que vieram depois vieram com um fosso muito grande separando o que nós tínhamos feito até 68, até 70, e os que vieram depois, entende? Isolados do mundo anterior pela ditadura, né? Então, o trabalho que esses diretores tão interessantes fizeram ficou meio dentro de cada um, mas não continuou nos outros. O Antunes Filho tem um teatro. Você fala, o Antunes Filho tem a marca, o teatro do Antunes Filho. Entende? O Augusto Boal tem um teatro, é o teatro do Augusto Boal. Não é igual ao do Antunes Filho, é o do Augusto Boal. O Zé Celso tem o teatro dele, que não é igual ao do Augusto Boal, não é igual do Antunes, tem característica própria. São diretores
que começaram a criar os seus universos e ter a sua própria leitura do fenômeno teatral e levar isso adiante, trabalhando com grupos, com companhias, né? E desenvolvendo essa ideia de ter um teatro com as suas características próprias, desenvolvidas dessa maneira. O Flávio Rangel também caminhava para ter o teatro, ele morreu muito cedo, né? Mas ele também tinha uma proposta de teatro popular, que ele trabalhava muito essa ideia do que é um teatro que chegue na plateia. Mesmo que a gente estivesse trabalhando em São Paulo para uma plateia burguesa, mas ele tinha uma ideia do espetáculo direto, aberto, popular, e ele fez muitos espetáculos assim mesmo. Então, eu também acabei desenvolvendo o meu teatro. As pessoas falam o teatro do Amir Haddad, todo mundo, quem conhece teatro, sabe mais ou menos a característica. Então, ele sabe que não é um bom ou um mau espetáculo. Pode até ser bom, pode ser ruim. Mas é o teatro que o Amir Haddad faz, como tem a marca do Antunes também. E nas novas gerações depois, não se construiu essa coisa, diretores que tenham o seu próprio teatro, né? Você tem uma obra vasta, você dirigiu muitas peças, e que uma coisa que eu acho ótima, de todos os tipos, toda a natureza, sem nenhum preconceito, só faço esse tipo de coisa, você faz tudo, eu acho que faz muito bem, eu também faço tudo, fiz tudo. Acho que faz muito bem. E você acha que você caminha para ter um teatro seu, que tem as características do que você pensa que deve ser o teatro, ou você cumpre as coisas que o teatro já pede da gente, que são muitas? Essa quantidade de trabalho que você fez... Outro dia eu estava pensando por aí, mas assim, falando da questão dos diretores, acho que quando eu comecei como ator, então assim, acho que logo depois, quando eu comecei como ator, parecia, a sensação que eu tinha como ator dos diretores é que eu estava vivendo numa época em que os diretores que vinham, jovens, que eram bons diretores, eles tinham uma preocupação estética. Teve uma hora que era assim, eu como ator brincava assim, ninguém vai me dar nunca um personagem para fazer, só me dão aquele que anda em cima da roda, a samambaia número 3, eu não tenho uma dramaturgia, tudo era uma coisa para fazer uma estética. Isso me agoniava, porque não era o que eu queria. E eu tenho a sorte, assim como caí com a Bujanra, eu comecei com Antunes, comecei no CPT. Foi a primeira, eu tentei fazer todos... A vida acabou me empurrando sem querer, porque eu tive uma outra formação, tentei fazer escola de arte dramática, não consegui, quer dizer, fracassei 4 vezes e entrei no Antunes. E aí eu tive o Antunes e depois cheguei aqui e tive o Abujanra. E sentia exatamente isso, é muito claro. E via aquela geração que tinha uma cara que eu achava estranha. E aí depois, quando comecei a dirigir, hoje em dia... Eu comecei a ver, assim, a me identificar, quer dizer, a minha geração de diretores, a maioria são atores, são ex-atores ou são atores, e que tem uma questão, geralmente, de companhia, quer dizer, tem o Kiki Dias, tem o Paulo de Moraes, tem o Gavronski, são os amigos, são todos... E que tem uma característica já, que eu até posso falar assim, o teatro de um, o teatro de outro, acho que não talvez ainda com essa dimensão, com essa força. Aí, eu nunca tive essa pretensão. Assim, quando comecei por acaso, muito por acaso. E aí é uma diversão estar fazendo, e eu tenho esse lugar, assim, antes de qualquer coisa, antes de me forçar uma coisa, eu quero descobrir todas. Então, eu me abri para fazer tudo. Eu acho que cada vez, eu acho que a tendência é, de alguma forma, eu daqui a pouco me fechar a algumas coisas. Também. E, provavelmente, acho que tenho vontade, talvez, de começar a desenvolver um trabalho com uma coisa específica, ou com um núcleo, ou com jovens, ou com quem quer que seja, talvez alguma coisa, mas não me sinto ainda nem preparado para isso. Acho que é uma coisa que não sei se eu vou ter essa dimensão, como te disse, não sei se tem a pretensão de realmente estar criando um teatro, de estar criando uma linguagem, de estar investigando profundamente uma coisa. Por enquanto, eu ainda estou
Eu estou falando como se eu fosse jovem, mas não sou, já sou um velho burro. Mas assim, você é eu bem por jovem, enquanto, eu ainda penso, eu ainda me vejo um pouco, me vejo um pouco como começando nesse sentido de estar experimentando coisas. Obviamente, tem isso, acho que você vai refinando e vai achando. Não sei se meus espetáculos têm uma cara, eu acho que eu tenho coisas que eu vou apontando. Quando eu fiz o Édipo, veio essa história da lousa e, assim, veio uma história de fazer tragédia de uma maneira mais básica possível. E aí eu botei na cabeça um projeto maluco, que acho que eu nunca contei para ninguém, mas eu fazia assim, era fazer um grego, aí fazer uma tragédia carioca, fazer um Nelson nesse estilo e fazer um Shakespeare nesse estilo. Então, acabei fazendo mais ou menos. Tanto o Édipo, a Falecida, e o RJ, eles têm o giz e eles têm o fato das pessoas praticamente não ter nada, nenhum grande acessório. É óbvio que tanto na Falecida quanto no RJ, isso já deixou de ser tão seco quanto era no Édipo. Mas era uma ideia de contar a tragédia com nada e a lousa, eu via sempre, na verdade, o Édipo como um grande detetive. Eu brincava que eu fazia CSI Édipo. Então, assim, ele estava ali perseguindo um assassino. Então, ele tinha que fazer os seus cálculos. E a Falecida, ela sempre estava, a Zulmira, ela fica o tempo inteiro embarafuscada naquela mulher loura que vai desgraçar a vida dela. Então ela fica o tempo inteiro tentando descobrir quem é essa mulher. E aí eu via essa unidade. Mas não é uma coisa que eu acho que eu vou usar sempre, não. Inventar o teatro da lousa. Né? Não tô. O que tem uma coisa que não é uma propriedade minha, inclusive vem do Abujamra e o Aderbal faz e todo mundo faz, mas que é uma coisa que eu gosto muito, que é trabalhar com cadeiras só. Então, assim, isso é uma coisa que eu adoro fazer, geralmente, que me dá muita liberdade, muita felicidade em trabalhar, quando eu falo assim, não tenho nada, só tenho 5 cadeiras, 7 cadeiras e o palco vazio. E o palco vazio sempre me dá muita felicidade, assim, ter essa liberdade. Quando foi o Édipo, a história do Édipo, a história toda da lousa e de fazer sem nada, assim, tudo vem da necessidade. A gente estava, a companhia, os fudidos privilegiados estavam no impasse, porque a gente não tinha conseguido, todos os editais tinham fracassado, sei lá qual era o projeto que a gente tinha entrado, não tinha conseguido dinheiro em lugar nenhum. E a gente tinha uma pauta no Café Pequeno, que o Ivan Sugarrara estava lá e o Ivan tinha separado para a gente uma pauta. Aí a gente falou assim, bom, então vamos ter que recusar a pauta, falar para o Ivan que a gente não vai precisar. Falei, não vamos recusar a pauta não, gente. Então, não é coisa que se recuse, não. Não vamos recusar a pauta, não. Vamos inventar uma coisa aí. Vamos pensar. Eu falei assim, o que a gente pode fazer sem 1 centavo? O que a gente pode fazer? Aí eu falei assim, a gente fazia leituras do Édipo em universidades. E aí me bateu isso. Quando a gente fazia a leitura, eu falei assim, a gente fazendo a leitura ali, com as cadeiras, já é tão bom. Vocês topam? Vamos fazer uma loucura? Vamos propor de fazer o Édipo sem nada. A gente estava numa fase difícil na companhia, ninguém ia receber nada, ninguém ganhou nada, como sempre, mas a gente ainda propôs assim, todos os atores dobravam. Para os atores poderem fazer outros trabalhos e poder trabalhar fora e ganhar dinheiro, todos os personagens, a gente tinha 2 Édipos, 2 Jocastas, 2 Tirésias, para que a gente pudesse estar sempre em cartaz, se tivesse alguém que precisasse trabalhar, saía. Era um projeto que era tipo assim, mas tinha essa sensação assim, não, vamos estar em cena, se tem um palco lá à disposição, a gente tem que inventar, tem que ir lá, não é porque não tem dinheiro. Tinha 2 cadeiras. Tinha um pouco mais até. Mas esse lugar, essa clareza que eu vejo, que eu via no Antunes, que eu vejo no Abujamra, quer dizer,
explicando um pouco, talvez melhor, quando o Abu Janra, acho que descobriu o Brecht, descobriu o Planchon, ele falou assim, é por aqui que eu quero, é isso que eu quero fazer, é esse teatro que eu quero fazer, e ele foi nessa direção sem mudar. Quando eu encontrei o Abu, eu falei, é isso que eu quero fazer. Falei assim, achei uma casa boa, acho que ele fala o que eu quero, é o jeito que eu quero, acho que eu vou saber lidar com isso. Mas já saí daquilo e estou voando. Caminho, claro. Aí não sei ainda, não sei. Mas será ótimo, acho que se for, mas também ainda não me pressiono para isso. Mas acho que é um caminho, às vezes me passa na cabeça, assim, vou pegar, parar com tudo, formar um grupo e fazer. Mas fazer o quê? Vou continuar nisso? Ou para onde é que vai a cabeça? É muito difícil, né? E você não sabe direito. Você vai indo, pode ser que chegue uma hora que você não é muito premeditado isso mesmo. Não é mesmo. Eu sou muito intuitivo e vou fazendo, consegui até hoje, graças a Deus, faço o que eu quero, faço o que eu gosto. Vou tentando fazer alguma coisa, me impulsiona para aquele projeto, para fazer aquilo, alguma coisa que eu realmente quero fazer, ou que eu realmente quero falar, ou sei lá por quê. Mas tenho curiosidades, né? Então, assim, quando tem uma coisa que eu nunca fiz, sempre me dá vontade. Eu nunca fiz um Chekhov, nunca fiz um Beckett, ou sei lá, são vários tipos de processos diferentes e que eu quero ainda fico com vontade de experimentar e ver. Se desafiar, não é? Sempre me dá um gás novo. De alguma forma, você estava falando do teatro brasileiro, eu tenho feito, e todos, assim, eu tenho 4 projetos para frente, então, são todos de autores nacionais, e eu tenho feito praticamente todos os autores da nova dramaturgia, todas as pessoas que estão trabalhando agora, me interessam. E assim, eu sinto de um tempo para cá um desabrochar de gente escrevendo, e isso para a gente que está dirigindo é tão bom. E é tão bom fazer. Eu adoro fazer um texto inédito, acho um privilégio pegar uma coisa, um material que não foi feito. Então, assim, eu tenho esse gosto, é legítimo, assim, fazer um teatro brasileiro e fazer um teatro popular é um lugar que eu quero. Isso não significa que eu não vou fazer clássico, que eu não posso fazer textos estrangeiros, não é isso, mas a base, na sua maioria, está aí, acho. É bom, né? Isso é uma tendência, né? É uma tendência que foi acontecendo. E é muito interessante, né? E é bom, e é muito rico também. Uma coisa que talvez seja relacionado com a história, um lado da história do teatro brasileiro que ele traz quando ele lembra o João Mendonça, lembra o Luiz Mendonça, o teatro que ele faz e fez, um certo tipo de teatro popular, que o teatro brasileiro enveredou muito por aí, com muita influência nordestina, mas traz principalmente uma questão. João, você é o diretor mais jovem, muito mais jovem que eu. Eu custei muito para ouvir a língua brasileira no palco. Sim. Muito. A gente já herdou uma coisa melhor. Vocês já herdaram um mundo melhor. Já, com certeza. Entende? Porque, para mim, foi um alívio quando eu peguei um texto, o texto era brasileiro, e eu sabia tudo que estava escrito ali. Entende? E isso veio muito... Tinha as peças do Abílio Pereira de Almeida, que eram encenadas no TBC. O Abílio era um excelente escritor, excelente mesmo, ele se suicidou, porque não teve o reconhecimento, ele ficou ostrácico, no fim da vida ninguém falava da obra dele e ele escrevia bem. Mas ele escrevia sobre as mazelas da burguesia paulistana. Então era um autor de escândalo, e esse era o único autor brasileiro que o TBC montava, porque o TBC era uma parte da burguesia paulistana, né? Então, eles montavam o Abílio Pereira de Almeida, que era um paulista quatrocentão também, e falava do mundo que ele conhecia, essa coisa toda. Mas, fora isso,
eram peças estrangeiras, peças estrangeiras, peças estrangeiras. Isso começa a mudar quando o Guarnieri bota no Arena, o Zé Renato faz peça brasileira e encenam, eles não usam black tie. Então veio uma peça brasileira, mas o sopro mesmo de brasilidade que veio foi quando a Compadecida estreou. Entende? Então a Compadecida estreou num teatro pequeno em São Paulo, eu não sei a história dela do Rio de Janeiro. Dulcina. Era no Dulcina, já. Dulcina. Lá no Rio de Janeiro, em São Paulo era com o Armando Bogos fazendo o papel. E era um frescor tão grande, você não precisava fazer laboratório, você não precisava ir estudar na biblioteca quem é o autor. Eu, quando ia dirigir uma peça, eu mandava buscar livro da Europa, buscava disco que tinha a trilha musical do espetáculo, conforme foi feito na Broadway. Disco de 78 rotações vinha com a trilha musical. Não tinha nada. De repente, você pega uma peça brasileira, você lê direto. Né? Aquilo é direto em cima de você, uma realidade que você reconhece e vai fazendo. Isso foi uma conquista do teatro brasileiro. E eu acho que às vezes as pessoas esquecem isso. Esquecem. Hoje, essa coisa do teatro, dos dramaturgos de agora, quando eu comecei a fazer teatro, a gente já estava num lugar que eu não achava autores que me representassem. Quer dizer, a gente tinha aqueles autores que já tinham passado para mim, que eram incríveis, que era Nelson, Suassuna, Guarnieri, Vianinha e todos. E os meus? E os da minha geração? Cadê? Onde estavam? E aí era difícil, parecia que havia um preconceito que não se queria montar, parecia que aí começou... Quando eu comecei a fazer teatro, parecia que as pessoas estavam interessadas não em jogar, não em falar do Brasil e de tentar fazer uma coisa que ninguém... novos dramaturgos mesmo. E é tão bom quando você começa a ver que aí eu acho que veio uma geração que talvez calejada por tudo isso, por todas as dificuldades, veio e falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer. E eu vi vários autores com uma peça debaixo do braço, não esperando um diretor ir pegar. Indo lá e montar. E foi. Um prazer, uma honra. Muito, muito feliz. Obrigadíssimo, você foi um querido. Muito bom. Muito bom. Também foi ótimo, João. Gostei muito. Vamos trabalhar junto? Vamos. Você me arranja lugar de ator. Vamos, então. Tem essa história, né? Eu também, eu tô louco para voltar a fazer. Eu acho que que diretor que não atua, não rola. É igual professor de educação sexual que é virgem. Exato. Eu quero estar sempre, eu gosto de estar sempre lá sofrendo, porque aí quando eu estou dirigindo, eu entendo exatamente o que a pessoa está passando ali. Eu sofro muito. João, ainda. Que o sucesso lhe seja leve. Obrigado, amado. Obrigadíssimo. Muito bom. Obrigadíssimo.